Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Pegue sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 13. O versículo vai ser o 29. Primeiro Reis, capítulo 13, versículo 29. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Sempre uma alegria estar aqui. Primeiro Reis, capítulo 13, verso 29. Antes de ler o texto, próximo dia 8, sexta-feira, seremos uma vigília aqui no Hélio. Sabemos que aqui é um lugar onde ficou conhecido como lugar das vigílias. Primeiro a Caçadores de Deus, depois a Expert para a Cruz. Nós teremos uma vigília com a juventude, com os jovens do setor. Vai a vigília da UMA, dia 8, a partir das 23 horas. Então quero convidar você, sua família. Quando você vê a arte passando lá no seu Facebook, você compartilha também. Então vai ser uma vigília com todos os nossos jovens, mas toda a igreja está convidada. Então dia 8, sexta-feira, o pastor Luiz Ricardo vai estar pregando nesta vigília, nosso pastor. Então você já tem um compromisso para sexta, você tem uma vigília na sua igreja. Amém? Você que encontrou o texto pode confirmar com amém? Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do seu animal e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do seu animal e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Esse texto, irmãos, essa história na Bíblia, das primeiras vezes que eu li, que eu conheci a história, foi um dos mais difíceis de entender. Não a história em si, mas a conclusão dela. Parecia que havia acontecido uma injustiça. Quando li essa história inteira, algumas pessoas, quando leem a Bíblia, também creio que partilham ou compartilham desse mesmo sentimento. O contexto em que Israel vivia, conhecido, era o contexto de divisão, em que após Salomão ter morrido, seu filho assume o trono, de nome Roboão. E aí, toda a história, eu creio que todos nós já conhecemos. As atitudes que ele toma como rei acabam dividindo Israel em dois reinos, o reino do sul, o reino do norte. Ele fica no reino do sul, em Judá, em Jerusalém. O filho de Salomão, ele assume esse lugar. Ele é rei no reino do sul. E as tribos que foram para o reino do norte levantam um rei, Jeroboão. Então eles eram 12 tribos que tinham apenas um rei. Depois da morte de Salomão, seu filho assume e eles se dividem. 2 tribos ficam em Judá, 10 vão para o reino do norte. Quem ficou em Judá tem Roboão como rei. Quem foi para o reino do norte levanta um rei chamado Jeroboão. Capítulo 12 do livro dos Reis. Esse rei Jeroboão, ele agora assume um trono que até então não existia. E que ele não herdaria esse trono se a nação não se dividisse. E uma das primeiras atitudes que esse rei toma é pensar em como ele pode blindar o seu reino
em como ele pode impedir que as pessoas vão até Jerusalém, até Judá, e por lá elas queiram ficar. Porque o templo havia ficado no outro reino. Então todo aquele que desejava adorar a Deus precisaria sair do seu reino e ir até o reino do sul. O medo desse rei era que, ao ir lá, neste templo, eles não retornassem mais para a sua terra e lá ficassem. Então ele decidiu criar um Deus, como já era de costume desse povo. Só que Jeroboão, ele levanta 2 bezerrinhos de ouro, 2 deuses, coloca um em Betel e outro em Dan. E ali ele diz para o povo: olha, esse Deus aqui foi quem tirou vocês do Egito. Essa figura não era desconhecida do povo, porque a gente sabe que em um determinado tempo da vida, da caminhada, eles criaram um bezerro de ouro. Então ele se valeu desse conhecimento, dessa história do povo, e ele ergueu ali esses 2 altares, para que o povo não precisasse sair de lá para adorar a Deus. Então construiu uma figura de um Deus. Porém, quando ele começa a oferecer sacrifícios, e ele começa a conduzir o povo a este culto, no início do capítulo 13, a Bíblia diz que Deus chama um profeta. Em algumas traduções vai estar: Deus chama um homem, ou um homem de Deus foi chamado. Esse homem de Deus foi chamado da sua terra, de Judá, para ir até onde estava o reino do norte, Betel, clamar contra o que estava acontecendo. Então Jeroboão está conduzindo o seu culto, aquele culto ao bezerro. As pessoas estão cultuando e estão se maravilhando daquele culto. Quem estava com o sentimento de ter perdido um templo, tinha ganhado 2 lugares para adorar. E esse homem de Deus vai até esse lugar. E veio a palavra do Senhor a um homem e disse: vai até Betel e profetiza contra o altar aonde o rei está queimando incenso. A palavra que esse homem recebeu era uma palavra dirigida ao altar. Clama contra aquele altar que está recebendo o sacrifício do rei. A palavra que esse profeta recebeu, esse profeta novo, ou esse jovem recebeu, foi uma palavra contra o altar, contra a prática que eles estavam fazendo ali. E não era uma palavra de ataque pessoal ao rei. Ele não foi falar nada contra o rei, mas sim contra o altar que o rei estava oferecendo sacrifício. A palavra não era no seu sentido pessoal. Mas quando o rei recebe esse homem e ouve o que saiu da boca dele, o rei recebe essa palavra como um ataque pessoal. O homem chega até o rei e ele clama contra o altar, dizendo que aquele altar seria destruído. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os teus sacerdotes, e os que queimam sobre ti incenso, e os ossos desses também queimarão sobre ti. Além de Jeroboão ter feito novos deuses, ele constituiu um novo corpo sacerdotal. Todo culto precisa de um altar, precisava de alguém que conduzisse o culto, conduzisse o sacrifício, que cuidasse daquele altar e que organizasse o culto. Todo culto tem uma organização, todo culto tem alguém que o dirige, todo culto tem alguém que, mesmo que a sua função não seja visível no púlpito, ele faz parte da organização do culto. Aqui não era diferente. Deus havia escolhido os descendentes de Arão para cuidarem do templo, mas eles não foram. Eles não estão aqui onde está o reino do norte. E Jeroboão constituiu um novo corpo sacerdotal.
sacerdotal. E a palavra do profeta é exatamente sobre isso. Esse altar que você oferece sacrifício hoje, ele será destruído. Porque se levantará um de nome Josias, que vai destruir esse altar e vai restaurar a adoração ao Deus de Israel, ao Deus poderoso, ao único Deus. Por mais que a palavra do profeta não foi no sentido pessoal, o rei se sentiu atacado no pessoal. Toda palavra que nós recebemos, toda palavra que Deus nos dá, quando nós estamos pregando ela, quando nós estamos fazendo essa palavra conhecida, nós não estamos atacando as pessoas no seu pessoal. Nós não estamos atacando você como pessoa. Eu não estou atacando alguém que não é crente como pessoa. Eu estou apenas pregando sobre algo que Deus me ordena pregar. Eu estou pregando sobre uma prática pecaminosa, sobre uma adoração pagã que está acontecendo. É isso que o profeta está falando. Eu estou clamando contra essa prática que está acontecendo. Mas não é difícil de encontrar pessoas que, quando você fala sobre a prática que ela está fazendo, ela entende que você está atacando ela no pessoal. Quando você fala sobre um pecado, que é o que ela pratica, que é o que ela gosta, ela acha que você está atacando ela no pessoal. Mas a nossa guerra nunca foi contra as pessoas. Nós sabemos que a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, as potestades da maldade. A pregação, ela pode sim mudar o seu pessoal, mas eu pregando não ataco a sua pessoa, não ataco quem você é, mas sim a prática que você está vivendo. O profeta clama contra o altar, mas o rei se sente ofendido pessoalmente, porque ele construiu aquele altar para tentar perpetuar o maior número de tempo o seu reinado. Então falar contra o altar que ele constituiu era como se falasse contra ele. O profeta disse uma coisa e o rei entendeu outra. O rei entendeu que Deus queria terminar o seu reinado ali. Mas a profecia era: virá um, nascerá um, ainda vai nascer alguém que vai resolver o problema do reinado, mas esse altar aqui precisa ser destruído no dia de hoje. E ele clama contra o profeta. O rei olha para o profeta, e a atitude que ele tem é de estender a mão sobre o profeta, ou apontar para o profeta, e a ordem que ele libera é: prendam ele, ele precisa ser preso, esse homem precisa ir para a cadeia e possivelmente depois ser morto. Todos nós sabemos que a ordem de um rei, ela deve ser acatada imediatamente. Quem eram os súditos ali daquele rei que estava começando a ser formado, sabia que a ordem dele tinha que ser obedecida. Mas quando o rei aponta o dedo para o profeta e diz: prendam, a mão desse rei seca, ela é paralisada, e ele não consegue voltar a sua mão. Ele perde o controle, o movimento da mão foi perdido. O desejo dele era que o profeta fosse preso. O desejo dele era que aquele profeta fosse morto. O desejo dele era que aquela ordem que ele deu acabasse de vez com a profecia que aquele homem estava falando. Mas por uma ação sobrenatural de Deus, a sua mão ficou paralisada. Uma ação sobrenatural de Deus impediu com que aqueles homens prendessem aquele profeta. Porque quem obedeceria a ordem do rei? Vendo que apenas dele falar, a sua mão ficou paralisada. Quem iria ir até o profeta, encostar nele, pegar nele, sendo que só uma ordem fez com que a mão do rei ficasse paralisada? Existem ordens ao meu respeito e ao seu respeito. O nosso adversário tem desejos de acabar com a minha, com a sua vida, de destruir a sua família, de destruir aquilo que você tem construído. Mas uma ação sobrenatural de Deus é capaz de paralisar qualquer desejo do inimigo contra a minha e a sua casa. Ele pode ter a vontade de acabar com a sua família, mas uma ordem sobrenatural de Deus paralisa as ações do adversário. Ele pode ter vontade de fazer o que ele quiser, mas nós estamos aqui hoje porque a ação de Deus tem paralisado as vontades do adversário.
o rei fica com a sua mão paralisada. E a ação não acontece. O rei que antes estava ordenando alguma coisa, o rei que estava oferecendo sacrifício, o rei que estava ali oferecendo um sacrifício, que tinha o poder sobre aquele reinado, que tinha o poder sobre aqueles homens, tem a sua ação paralisada, tem a sua ação totalmente paralisada. E agora ele já não está mais tão poderoso como ele estava antes. Ele já não tem tanto poder como ele tinha antes. E a ação que ele toma é olhar para o profeta e dizer: você pode clamar ao seu Deus para que isso pare? Você pode clamar ao seu Deus para que a minha mão volte a ter movimentos? Será que você pode orar a esse Deus que você veio profetizar aqui, para que eu possa voltar a ter de novo o domínio da minha mão, para que eu possa ser curado? O desejo dele, o pedido dele para o homem já não lembrava em nada o que ele estava fazendo antes daquilo acontecer. Qual seria a sua reação? Você acabar de profetizar algo e alguém olhar para você e dizer que quer a sua morte, e essa pessoa precisar segundos depois de uma oração sua. Qual é a sua reação? Ou qual seria a sua reação? De estar sendo afrontado por alguém e segundos depois a pessoa que estava te afrontando dizer: você pode orar por mim? Será que você pode orar? Porque agora eu creio sim na ação dessa palavra. O rei estava dizendo: olha, há poucos segundos atrás eu não cria, há poucos segundos atrás eu não acreditava, eu queria até te prender, até te fazer mal, mas eu vivi na pele, senti no meu corpo o poder da palavra do Deus que você está pregando. E assim como a palavra não foi o profeta no seu pessoal atacando ao rei, o sentimento que deveria existir aqui também não deveria ser um sentimento de ofensa pessoal. O profeta podia até ser preso, mas ele tinha consciência de que ele estava sendo preso por uma palavra que Deus havia lhe ordenado falar. Por mais que um profeta seja preso, não é por ele em si, não é por quem ele é em si, mas sim por causa da palavra que ele tem. Quando sofremos algum tipo de ataque, não é por causa de nós, mas sim por causa daquilo que carregamos, da palavra. Por mais que aquele rei conseguisse prender o profeta, a palavra continuaria solta, livre. Porque pode se prender o profeta, pode se prender o pregador, pode prender o mensageiro, mas a palavra e a mensagem que ele falou, que ele pregou, ela nunca vai ficar presa. A palavra que já foi liberada na eternidade não volta atrás, ela não fica presa, porque eu, o portador da mensagem, estou impossibilitado de pregar. Se a palavra é de Deus e já foi liberada, podem até matar o pregador, mas a mensagem de Deus continua livre e traz efeito. O profeta ora e a mão do rei volta. Só que naquele mesmo momento o altar se fendeu e a cinza se derramou, segundo o sinal que o homem de Deus havia dito que aconteceria. Então o rei faz uma proposta para aquele profeta. Mediante a tudo que havia acontecido, a mão do rei tinha sido paralisada, voltou. O sinal que aquele profeta disse que aconteceria, aconteceu. O altar se fendeu. O rei agora está diante de um profeta e diz para ele: eu preciso te recompensar de alguma forma. Eu preciso que você receba algum benefício da minha parte. Essa palavra que você veio pregar, essa mensagem que você trouxe, ela é poderosa. E eu quero recompensar você. Vamos até a minha casa. Lá você vai ficar mais confortável do que aqui onde nós estamos. Lá você vai poder beber água, comer pão. Eu vou te dar alguns presentes ainda, porque eu vejo que você é um profeta.
E a resposta desse profeta para o rei é: eu não vou até a sua casa. Eu não vou receber o presente que você tem para me dar. Eu não vou sentar lá com você em volta da sua mesa e comer o pão que você tem para me oferecer, nem tomar a água que você vai me dar. Eu recebi uma palavra de Deus antes de sair da minha terra para cá. E a palavra que Deus me deu foi que eu viesse até aqui, pregasse a mensagem, não bebesse água, não comesse pão, e quando eu viesse voltar para minha casa, eu voltasse por um outro caminho. Deus não me deu a permissão de sentar com você, rei, e compartilhar um momento. Deus não me deu a permissão de sentar com você e ver o que você tem para me dar. A condição não muda, profeta. Por mais que no início você foi rejeitado e agora as pessoas te aceitam, a condição não muda. Não diz respeito a quem você é, mas a mensagem que Deus já te entregou para fazer. É muito comum a gente ser moldado pelo ambiente ou pela oportunidade. Quem foi humilhado quer ser exaltado. Quem chegou descredibilizado quer sair com créditos. Quem chegou e foi rejeitado quer sair aclamado. Mas quando se trata da mensagem do reino, da mensagem de Deus, poucas vezes você vai ver alguém que é aclamado, porque a mensagem confronta, denuncia. E por mais que a pessoa mude o seu posicionamento querendo te presentear, não é você que merece o presente, não sou eu que mereço o presente, porque a mensagem não é minha, a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Não tenho méritos nisso, não mereço receber presentes. E ele fala para o rei: olha, eu não posso beber água, comer pão. Filhos de um profeta já velho, que morava em Betel. E esses filhos deste profeta viram e ouviram tudo o que aconteceu. Viram quando o profeta chegou, quando a mão do rei se secou, quando o altar se fendeu. Eles ouviram quando o profeta rejeitou o presente do rei. E eles voltam correndo e vão até onde o seu pai está, em casa. E eles contam tudo o que aconteceu para este profeta velho. Eles chegam e dizem: pai, veio um homem de Judá. Ele era novo e ele profetizou contra o altar. O rei não aceitou aquela profecia, tentou prendê-lo, a mão do rei se secou. O homem orou, a mão do rei voltou. O altar se fendeu, a cinza caiu. E mais, pai, o rei ofereceu presente, comida para aquele profeta. Ele não quis. Ele voltou, ele foi embora. Mas antes de ir embora ele disse que ele não voltaria pelo mesmo caminho que ele veio. Ele voltou para um outro caminho. Esse profeta velho ouve o relato e diz: por onde que ele foi? Qual foi o caminho que ele pegou para ir embora? E os filhos disseram: olha, pai, foi por tal lugar. Então monta um animal para mim, que eu vou até onde esse profeta está. Eu vou alcançar ele. Se ele está a pé, eu vou alcançar ele. Aí o profeta velho vai, monta no seu animal, e ele vai. E ele encontra realmente esse profeta novo, esse jovem, esse homem de Deus, que está debaixo de uma árvore, possivelmente descansando. Porque ele veio de Judá, profetizou, aconteceu tudo o que aconteceu. Ele não comeu pão, ele não bebeu água, e já estava no caminho de volta. Provavelmente ele se cansou da sua caminhada, e aí ele parou para descansar. O problema nunca é você descansar. O problema é o contexto em que você está. Se esse contexto que você está te permite descansar. Nesse contexto que você está vivendo hoje, as coisas que estão acontecendo em volta da sua vida, você tem a possibilidade de parar e falar: eu vou descansar um pouco. Eu não vou seguir meu caminho agora não. Eu vou esperar o tempo passar e já eu retomo aquilo que eu vim fazer, que eu estou voltando. Porque quando ele para e descansa, o profeta velho alcança ele.
E quando alcança, diz: é você o homem que fez tudo aquilo lá na cidade? Ele diz: sim, sou eu. É você o que profetizou e aconteceu tudo aquilo? Sim, sou eu. E o profeta velho fala para ele: permita-me te oferecer pão na minha casa. E o homem repete o que ele falou lá para o rei, e que os filhos daquele homem tinham escutado. Então ele sabia que aquele homem não podia comer pão nem beber água. Ele sabia. Mas mesmo assim ele chegou e disse: você não quer comer pão? Vem na minha casa, porque lá na minha casa eu tenho pão. Você não quis comer na casa do rei, porque o rei é assim mesmo. O rei está desviado, o rei está apostatado da fé. O rei não crê na mensagem. Não, mas eu sou profeta. Na casa de profeta você pode comer. Pode vir na minha casa que eu tenho pão para você. Tem um texto no Novo Testamento que diz que mesmo que vier um anjo lhes anunciando outro evangelho, que seja maldito. Aquele homem olha para o profeta velho e diz: não, Deus falou para mim que eu não posso comer pão, que eu não posso beber água, e que eu tinha que pegar um outro caminho para ir embora. E o homem olha para ele e diz: Deus falou comigo também através de um anjo. A Bíblia não deixa claro quais eram as más intenções daquele homem, ou por que ele fez aquilo. Não sabemos se ele ficou enciumado, dizendo: como que Deus traz alguém de Judá para profetizar, sendo que eu sou um profeta e moro em Betel? Por que Deus trouxe alguém de tão longe para profetizar? Eu mesmo poderia profetizar para o rei. Deus poderia me usar porque eu sou um profeta e moro em Betel, mas Deus trouxe alguém lá de Judá para profetizar. Esse sentimento poderia ser o deste homem, pode existir também em meu coração e no seu. Quando nós vemos alguém pregando, alguém fazendo uma obra, e você pensa: mas por que ele está fazendo? Por que ela está fazendo? Eu estou aqui há tanto tempo, eu estou aqui desde quando essas paredes começaram a ser construídas. Por que Deus vê a necessidade de trazer alguém de longe, se eu estou aqui para fazer? Ele fala: um anjo falou para mim e disse que você pode voltar sim para comer pão na minha casa. Porque na casa de profeta você pode comer pão. Por mais que Deus tenha falado que não era para comer, se o profeta falou, pode comer. Você acha isso terrível? Mas pensa no seu contexto. Pensa quantas pessoas dão mais valor à palavra de alguém que se diz profeta do que a palavra de Deus. Quantos já foram confundidos apenas porque alguém disse eis que? Pronto, é a palavra que convence todo mundo. O está escrito poucos querem, mas eis que eu te digo, eis que eu vejo, eis que eu falo, eis que eu estou vendo, eu estou sentindo. Parece que é mais importante do que o está escrito. Quantas pessoas vão de casa em casa em busca de um profeta, sendo que a Bíblia está na casa dela todos os dias e ela não abre para ler. O profeta novo já tinha recebido uma palavra: você não come pão, você não bebe água, volta por outro caminho. Mas bastou o homem dizer: eu também sou profeta, eu tenho uma mensagem diferente da sua. A palavra de Deus tem que ser suficiente para mim e para você. Aquilo que Deus já te disse tem que ser suficiente para você. Mas esse profeta novo, talvez pelo homem ser mais velho, e aqui, esse texto não pode ser usado para desmerecer os mais velhos. Porque o problema aqui não era aquele profeta ser velho. O problema era a conduta dele. Então a gente não pode usar esse texto para dizer: tá vendo, Deus vai acabar com essa geração de velho e vai levantar gente nova. Não. Porque aqui não diz respeito à idade dele, diz respeito à postura dele.
Porque a idade não é sinônimo de sabedoria e nem de caráter. Não é porque alguém é velho que ele é bom. Esse profeta está denunciando isso. Ele era um profeta velho, mas tinha a conduta de um menino. Ciúme, inveja. A gente não pode deixar na mão dos outros uma coisa tão importante quanto essa. Você disse, tudo bem, muito obrigado. Você está vendo? Está sentindo? Mas o que a Bíblia diz sobre isso que você está me dizendo? Toda profecia deve ser comparada com o que está escrito. Tudo que você ouvir nas casas de profetas por aí, deve ser comparado com o que você lê na Bíblia. Porque as pessoas têm más intenções. E quem ia adivinhar que aquele profeta ali, velho, tinha má intenção? O profeta novo volta. Ele volta até a casa do profeta velho. Ele come pão e bebe na casa do profeta. E aqui é uma coisa incrível, irmãos. Versículo 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Eu fiquei pensando, irmão, por que Deus não usou ele antes? Deus podia ter impedido daquele profeta velho falar o que ele falou. Por que esperou o homem voltar, comer o pão, beber a água, para aí então Deus tomar a boca do profeta velho? Um homem mentiroso, porque a Bíblia diz, e ele mentiu. Por que Deus não falou antes? Quando aquele homem estivesse colocando o pão na boca, Deus podia tomar a vida daquele profeta e avisar ele. E dizer, não faz isso, você não já ouviu o que eu te falei? A gente vive, irmãos, por mais que nós tenhamos recebido direcionamentos de Deus, a gente vive como se Deus tivesse que ser um GPS, sabe? Dizendo o que você precisa fazer a cada 100 metros. Você acorda e diz, devo pôr o pé no chão ou não devo, Deus? Põe o pé no chão e fala, agora devo trabalhar ou não devo? Quer que Deus fale todos os passos que você precisa tomar durante o seu dia. Que Deus vá avisando de minuto em minuto o que Ele quer comigo. Por mais que Deus já tenha te dado uma palavra, já tenha falado para você o que Ele quer de você, você quer que Deus viva repetindo o que Ele já disse? Alguém que recebe de Deus uma palavra assertiva sobre ser um profeta, ele acorda, ele vive a vida, ele quer que Deus fique falando direto, ei, você é profeta, eu quero que você seja profeta, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Deus não precisava ficar falando para aquele profeta novo, ei, você não pode beber água, você não pode comer pão, você tem que voltar por outro caminho. Quando ele parou para descansar, Deus não ia mandar um anjo falar, levanta, levanta, você não pode parar, você não pode beber água, você não pode comer pão, você tem que voltar por outro caminho, porque a palavra já tinha sido liberada. Você tem que ir e voltar, sem comer pão, sem beber água. A gente sabe o que nós temos que fazer. A gente sabe, irmão, o que a gente tem que fazer como cristão. A gente sabe o que a gente tem que fazer como servo de Deus. A gente sabe da conduta que a gente tem que ter. A gente sabe do comprometimento que a gente tem que ter. Por que a gente deseja tanto que de minuto em minuto Deus levante um vaso e fale aquilo que você já sabe? Você já sabe exatamente o que Deus quer de você. Que dúvida é essa que você não consegue caminhar 2 dias sem se entregar ao pecado, porque parece que você se esquece? Não, eu não sabia, Deus falou domingo, mas segunda é outro dia, será que a palavra ainda é a mesma? Não, vou ter que esperar o culto de terça, de novo, aí o pastor vai pregar, aí eu vou entender de novo, mas na quarta eu já fico vulnerável, porque quarta não tem culto, quarta não tem palavra, então quarta é o dia que eu fico meio duvidoso, qualquer palavra me corrompe,
qualquer ensino contrário, até o que Deus disse, me leva fácil. Deus não mandou eu não comer, e eu vou lá e como porque, não sei, acontece. Mas na quinta tem culto, eu vou ouvir uma outra palavra. Mas sexta e sábado a gente fica meio duvidoso de cultos. E se não tiver um culto no meio da semana, se não tiver um profeta orando todo dia numa casa, eu preciso ir, eu preciso ouvir. Deus já te deu uma palavra. Deus já te deu uma palavra. Deus já te deu uma palavra. Mas Deus toma a boca do profeta velho. Mas como Deus usa um homem assim? Já parou para pensar? Romanos 11:29. Os dons de Deus são sem arrependimento. Como que Deus usa um homem mentiroso, mal intencionado, com desejo de fazer mal para um profeta? A supervalorização do dom, não do dom em si, mas de quem o tem. Por que as pessoas vão nas casas ouvir profecia? Porque alguém diz que lá tem um profeta. Por que os cultos de campanha são mais cheios do que os de doutrina, de palavra? Porque tem profeta. Inerrante. Tudo que ele diz acontece. Tem 30, 40, 50 pessoas, tem uma palavra para cada um. Está na Bíblia aqui. Mentiroso, mal intencionado. Quando Deus precisou falar com um profeta novo, quem estava mais perto? Corrompido. Só que a palavra que ele disse ao profeta foi a mesma que o profeta já sabia, porque Deus já tinha falado para ele. Então a palavra que saiu da boca do mentiroso não era uma mentira. Não dessa vez. Porque não era ele que estava falando pela vontade própria. Quando ele enganou o profeta, era ele. Mas quando ele falou a sentença da desobediência, já não era ele querendo falar, era a boca de Deus falando a dele. Aí você pergunta, mas como a gente vai discernir então? Porque se alguém pode falar mentira e depois Deus usa ele para falar uma verdade, como eu vou discernir? Pela palavra que já tinha sido liberada antes. O dom não é para salvação. Não é porque ele tem um dom que ele vai ser salvo. As pessoas exaltam o dom encobrindo o caráter das pessoas. Porque eu prego, e alguém diz, olha, ele prega, mas ele é um mau pagador, briguento, fala palavrão. Não, mas ele tem dom. Não, mas você vê como é a casa dele, é destruído, você vê como ele trata as pessoas. Não, ele tem dom. Você não vê como ele profetiza, você não vê que palavra bonita. O dom não é para salvação, nunca foi. Tanto que naquele grande dia chegarão diante de Deus e vão falar o que para ele? Eu profetizei em teu nome. Operei milagres, maravilhas. Eu revelava tudo na terra. Deus, você não sabe quem sou eu? O profeta do CPF. Eu revelava CPF, placa de carro. E vai ouvir um sonoro? Não te conheço. O seu dom não ia te salvar se a sua conduta fosse torta. Por isso que eu digo que tudo que a gente ouvir da boca de alguém deve ser comparado com a palavra. Nós não julgamos quem fala, mas o que essa pessoa falou. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor,
porquanto fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Depois que você desobedece, irmão, até o mentiroso te dá uma lição. Depois que você é desobediente a princípios e a palavra de Deus, até quem não tem moral alguma te dá uma lição. Depois que você desobedeceu o que Deus disse para você, você se torna alvo de qualquer um. Por conta disso, que você não ouviu a palavra do Senhor. Antes de você voltar, vai acontecer que você vai morrer. E o seu corpo não será sepultado junto com o dos seus pais. Sucedeu que depois que comeu o pão, depois que bebeu a água, que a palavra já tinha sido dada, montou num animal e seguiu o seu caminho. E apareceu um leão, o encontrou no caminho, o matou. E estava o homem morto, o jumento, e junto a ele também o leão. O leão não comeu o homem, ele matou e não comeu o homem. Tinha um jumento também. O leão não matou o jumento. A obediência do animal foi maior do que a obediência do homem racional. Por conta de Adão, né? A gente herdou essa natureza desobediente. Os animais não. Os animais não pecaram contra Deus. A Arca de Noé, um exemplo. O leão que vem só mata o homem e não faz nada além disso e fica sentado do lado do corpo. Eu sei que você olha para mim e diz, pastor, isso aí que você pregou, eu até tento ser fiel à palavra, mas a carne é fraca, né? Eu já tentei obedecer, mas eu não consigo. Está na natureza humana. Nunca foi desculpa, irmãos. Nunca foi. Porque você recebeu uma palavra. E hoje você recebeu mais uma palavra. Nessa história aqui, o profeta novo morreu. Mas por que essa mensagem está aqui na Bíblia? Você ainda está vivo. Você ainda está vivo. E a gente pode aprender com aquilo que passamos e com o que os outros passam. Essa palavra é um megafone de Deus no seu rosto, dizendo hoje: eu já te dei uma palavra. Não deixa qualquer vento te arrastar e te desviar daquilo que eu já te falei para você fazer. Se você está indo fazer o que Deus disse que não era para você fazer, ainda está em tempo de você parar. Mas e se você já fez? Você pode estar dizendo, se eu tivesse escutado essa palavra ontem, eu não tinha feito o que eu fiz hoje de manhã. Se eu tivesse escutado essa palavra de madrugada, eu não tinha saído de manhã e feito o que eu fiz. Mas uma das possibilidades de ler uma palavra, ler a palavra de Deus e aplicar no nosso dia a dia, e dada a oportunidade que nós temos hoje, a profecia daquele profeta ao rei não teve de imediato. O reinado do rei não se acabou de imediato. Então, tem palavras que se cumprem no ato. Tem mensagens que você pensa, vai acontecer. A oportunidade é dada por igual a todos nós que estamos aqui. Para quem já desobedeceu e comeu o pão onde não era para comer, ou isso gerou a morte, pode ser gerada a morte espiritual em você. Você está no ambiente e já não sente o que acontece aqui nesse ambiente. Pode ser para quem está prestes a errar. Pode ser para quem ainda está no começo da caminhada. Saiba que Deus está te alertando hoje, então feche os seus olhos.
E a sua oração vai começar no princípio de perdão. Pai, nós ouvimos a tua palavra. E a gente ouviu que a sua palavra para nós deve ser suficiente. Que aquilo que está escrito aqui na Bíblia, nessa palavra que nós temos em nossas mãos, deve ser suficiente para nós. E que essa palavra que nós ouvimos hoje, ela não fica hoje e acaba hoje quando a gente vai embora para as nossas casas. Mas que a gente possa pegar essa palavra e se assemelhar àquele homem que construiu a sua casa na rocha. Porque ele ouviu e praticou tudo o que ele tinha escutado. Que essa mensagem de hoje não fique apenas na internet, não fique apenas como um dia que eu vi uma mensagem, mas que nós possamos a partir de agora colocar ela em prática. A nossa posição neste culto, nesta noite, é de total rendição à sua palavra. A Bíblia diz que se um dia ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Eu sei que é difícil ser corrigido. Eu sei que nós temos dificuldade em sermos corrigidos, mas nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor. Então a nossa posição aqui hoje é de total rendição à sua palavra. Eu posso discordar no início da correção, mas eu tenho que entender que o Senhor sabe do meu amanhã, que o Senhor sabe do que vai acontecer no outro dia, e que eu preciso me submeter à sua palavra. Sua posição hoje é de total rendição à palavra de Deus. Deus está falando com você, não endureça seu coração. Eu não estou atacando você no seu pessoal, eu nem sei o que você faz, mas a palavra tem que ter efeito no seu coração.